Olá, eu acredito. Estamos informando os seus seguidores para ver o vídeo. Muito bom, boa noite, Ângelo Asson, boa noite. Boa noite. Vamos esperar, não é? Mais alguns minutos para as pessoas chegarem aqui na nossa live. Vamos ver. Qual é o tema? Muito bom, Ângelo. Nós vamos falar sobre nós vamos falar sobre hábitos e se existe uma maneira de nós sairmos do hábito, né? Eu também sou escritor, independente, mas nós vamos analisar aqui a questão do hábito à luz da filosofia e também à luz de outras áreas do conhecimento. A ideia aqui é trabalhar um pouco esse tema da repetição, não é? Que foi enfrentada por vários filósofos, né, por vários sábios, tanto no Ocidente como no Oriente. Boa noite, Ilka, tudo bem? Que legal ver você aqui, muito bom, sempre vejo você bastante atuante A Ilka é uma artista plástica, bastante atuante aí, principalmente na Covid, né? Principalmente na pandemia. Eu vi que na pandemia você produziu muito mais do que você produzia, ou seja, você não se permitiu ser engolida, não é? Por essa situação que nós estamos passando. Eu acho que vocês estão me ouvindo bem. Olha lá, o Ângelo está dizendo que ele mudou os hábitos devido à pandemia e ele escreve muito mais. Exatamente isso, Ângelo. A pandemia ela é uma oportunidade de se reinventar. Eu sei que parece um papinho meio furado, eu sei que muitas vezes a necessidade impera e essa conversa toda de que tem que se reinventar e fazer o novo e tal, eu sei que às vezes parece muito mais uma propaganda do Bradesco, né, ou do Itaú, não é? Mas a gente sabe que analisando isso de uma forma mais profunda, sem dúvida que a pandemia é uma oportunidade de recriar a vida, né? Essa vida que de algum modo já vinha dando sinais de esgotamento, não é? A vida moderna já estava dando sinais de esgotamento há algumas décadas, né? Eu acho que você vai ter sempre pessoas que são mais sensíveis, eu acho que a palavra é essa mesmo, você vai ter pessoas que são mais sensíveis a isso, você vai ter pessoas que são menos sensíveis a isto, mas sem dúvida nenhuma, essa vida moderna já vinha dando sinais de que tinha alguma coisa errada, né? Então a gente sabe que o consumismo desenfreado, a falta de consciência, a falta de ligação com a natureza, principalmente, é o que cria essas catástrofes, não é? Bom, nós vamos falar hoje sobre hábitos e se existe a possibilidade de mudar os nossos hábitos, né? É uma primeira live que eu estou fazendo. Eu me rendi à live, eu não tinha feito, eu sou um pouco do contra, né? Quando todo mundo começa a fazer alguma coisa, eu me afasto. É só não diria que é um defeito ou uma qualidade, é uma característica minha mesmo. Não fiz nenhuma live, mas é claro que já há alguns anos eu ensaio
a possibilidade de transmitir, não é, esses ensinamentos que eu pratico, que eu estudo já há quase 20 anos. Eu já fiz, claro, muitas palestras e muitos eventos presenciais, em congressos. Eu estou vendo o Cláudio aqui, eu fiz algumas palestras na OAB da Penha, em São Paulo, um lugar que eu tenho um carinho enorme, né? Impressionante, eu falo Penha, já fico emocionado, né? Um lugar que eu tenho um carinho enorme, eles sempre me receberam muito bem. Então, eu sem dúvida, eu já faz muitos anos que eu tenho a intenção de compartilhar esses estudos com vocês. São estudos de filosofia, são estudos de cabala, são estudos de psicanálise. No fundo, eu fui criado numa família muito aberta, né? E na realidade eu fui criado numa família muito aberta, num ambiente muito aberto, num ambiente muito rico, né? Então isso me deu a oportunidade de eu me relacionar, vamos dizer assim, de uma forma muito tranquila com várias áreas do conhecimento. Eu realmente me julgo uma pessoa sem nenhum tipo de preconceito, né? O que é muito importante quando você quer fazer essa interface entre áreas do conhecimento que muitas vezes permanecem afastadas, não é? Pelo fato de não ter aí um link, né? Existe ainda muita vaidade nas áreas do conhecimento, principalmente na vida acadêmica, né? Então, é uma primeira live, eu farei outras. Não é novidade, eu já informei aqui no Instagram, eu estou preparando sim alguns cursos que serão lançados aí nas próximas semanas. Eu acabei de lançar também um livro, não é? É um livro de poesias que se chama Unção Sem as Coisas. Esse é um outro projeto interessante, eu pretendo fazer uma live, um curso, uma palestra sobre o viver poético, baseado em muitos estudos, mas também baseado... Eu me deparei com a última fase do filósofo Martin Heidegger, e ele, depois de passar pela mais alta filosofia, o Heidegger talvez tenha a filosofia, não diria a mais complexa, mas pelo menos a mais surpreendente filosofia do século passado. Mas ele depois, no final, ele conclui que, na verdade, o que nós precisamos para ter uma vida autêntica, ou até mesmo para sair dessa vida robotizada, é ter um viver poético, né? Então... o viver poético não significa necessariamente fazer poesia. Não, viver poético é um olhar para a vida de um modo a extrair dela, não é? Camadas que possam fazer com que nós saiamos dessa mente robótica. Acho que a poesia é muito isso. A poesia, a boa poesia, ela nos espanta, né? Porque ela nos tira realmente daquele lugar comum, como aí o que está dizendo, viver a poesia. Então, eu pretendo também fazer um programa sobre isso, sobre o viver poético. Enfim, eu sou um cara cheio de projetos, né? Não executo todos eles, mas eu diria que eu sempre estou pensando em fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Todo mundo que está aqui, eu acho, praticamente me conhece, né? Eu sou o Denis, meu nome é Denis, eu sou advogado já há 25 anos, advogo, eu diria que eu advogo bem ainda, né? Advogo bastante ainda. Claro, como eu disse, há mais ou menos 15, 18 anos atrás, é claro que isso é uma coisa que vem da infância, eu iniciei um estudo bastante profundo, bastante forte
onde eu faço até hoje, essa ligação entre filosofia e outras áreas do conhecimento, né? Depois de um tempo eu entrei também num estudo muito profundo da Cabala, tive a sorte de cruzar pelo meu caminho uma pessoa séria, uma pessoa correta, né, que é o Joseph Salton. Eu acho que assim, eu não acho que a gente não tem que ter receio de fazer a crítica construtiva. Eu acho que tem muito oba-oba em relação à Cabala, né? Muita bobagenzinha, muita modinha, mas eu tive a sorte de encontrar uma pessoa muito séria, né? Que é o Joseph Salton, né? Todos aqui, a maioria aqui conhece, que na verdade é um filósofo da Cabala, e isso foi uma coisa que me atraiu, porque o que eu gosto mesmo é de pensar a Cabala, né? E claro, isso também me ajudou nos estudos. Já houveram 6 ou 7 congressos sobre Cabala, eu participei de todos eles, já falei de vários temas, a busca pelo sentido da vida, diversidade, felicidade, e também falei sobre hábitos, quebra de padrões, sobre repetição, né? Já entrando aqui no nosso tema. Pessoal, eu vou, para não ser uma coisa muito cansativa, eu prometo que eu vou fazer mais lives, para não ser uma coisa muito cansativa, vamos tentar, sei lá, mais uns 20 minutos, talvez, porque senão, se deixar, eu vou aqui até amanhã cedo, né? Então, vamos lá. Entrando aqui no nosso tema sobre quebra de padrões, quebra de hábitos. Nós sabemos, o Lauro Malheiros entrou aqui, olha só, Lauro, grande amigo meu, tive uma experiência com o Lauro maravilhosa, trabalhei com o Lauro muitos anos, esse foi um cara que eu não vou conseguir esquecer, grande Lauro, grande amigo mesmo, olha, que experiência legal que nós tivemos juntos, hein, Lauro? Muito forte a nosso encontro, né? A Evelyn também uma grande amiga aí, trabalha com a gente, muito legal. A grande Evelyn, Rosmarin, a Sandra Marcelino, a Sandra é minha mãe, né? Então tem que também lembrar e enaltecer a minha mãe. Boa parte daquilo que eu faço hoje, sem dúvida nenhuma, é herança do meu pai e da minha mãe, né? Então vamos lá. Como é que eu entrei na questão do hábito e da repetição? A neurociência fala muito sobre hábitos e repetição hoje. A gente sabe. A neurociência estuda muito hábitos, comportamentos, padrões de comportamentos. Vocês sabem, o mercado estuda o padrão de comportamento das pessoas, a internet. É muito valioso saber como as pessoas se comportam, né? Eu estou consciente que a neurociência tem estudos muito avançados sobre isso. Mas eu particularmente não estudei neurociência, eu não gosto muito desse assunto, eu acho que eles são muito cheios de razão e eu tenho uma certa aversão para quem tem... E tem também o pai aqui também, tem meu pai também, tá aqui, ó. Meu pai, esse está virando uma coisa muito familiar aqui. Meu pai também está aqui, muito bem. Um abraço, pai, um abraço. Então vamos lá. A neurociência estuda muito isso, né? Eu não tenho uma experiência em relação à neurociência, mas desde os filósofos pré-socráticos, né? Nós podemos lembrar de Heráclito, que tem a máxima de que o rio nunca é o mesmo, né? Que nós entramos no rio, mas aquele rio nunca é o mesmo, ou seja, que tudo, embora aparentemente se repita, a todo instante é outro, não é? Desse filósofo pré-socrático, depois passando por toda a filosofia ocidental, mais recentemente Nietzsche, com a sua doutrina do eterno retorno, não é? Que vai nos apresentar essa ideia de que tudo retorna, tudo se repete, tudo se repetirá. Freud, com a sua
com seu grande trabalho, que é a compulsão à repetição, né? Eu terminei de ler um livro aqui, Nietzsche e Freud, Eterno Retorno e Compulsão à Repetição, né? Um livro do Rogério Miranda de Almeida, muito interessante. Depois nós temos Kierkegaard, que também fala sobre o retorno, né? Sobre a retomada. Nós temos o karma, a doutrina do karma, nós conhecemos, que está presente no budismo, está presente no kardecismo, não é? Nós temos roda de Sansara, muito presente na filosofia, no conhecimento indiano. Na mitologia nós temos a questão da repetição. Na mitologia, o mito de Sísifo, não é? Que um deus foi condenado a carregar uma pedra até o topo de uma montanha e deixar que ela cai de novo, e ele leva novamente até o topo da montanha e ela cai de novo. Existe uma outra deusa também que foi condenada, né, segundo a mitologia, uma outra deusa que foi condenada também a encher um balde que não tinha fundo, não é? Então ela enchia esse balde, só que o balde não tinha fundo, então ela ia passar eternamente fazendo essa repetição, não é? Então isso me chamou bastante atenção, porque eu acabei de dizer, a filosofia estuda muito isso, a questão da repetição, a questão do retorno, a questão de que as coisas se repetem, né? Tudo se repete, de algum modo. Isso me chamou bastante atenção. E a Cabala também tem isso, né? A Cabala tem uma palavra que se chama tikkun, que é reparação. Em linhas gerais, ela vai dizer que nós nascemos para reparar algo. E que enquanto nós não repararmos aquilo, nós vamos continuar reencarnando, vamos utilizar essa palavra, que é uma palavra um pouco polêmica, reencarnando até que nós possamos reparar aquela situação que de certo modo nós tínhamos que reparar e não reparamos. Então a Cabala também tem um assunto da repetição. Bom, então eu mergulhei em tudo isso, não é? Não posso dizer que eu tenha esgotado o tema, pessoal, mas realmente a questão da repetição, do retorno, é um estudo bastante forte para ser feito, e é muito importante que seja feito, porque todos nós aqui no grupo, nós temos aquelas coisas que retornam, aquelas pessoas que retornam, aquelas sensações que retornam, aqueles incômodos que retornam, e nós somos de certo modo assombrados por isso e não sabemos muitas vezes o que fazer, não é? Mas por que determinadas situações estão retornando, estão voltando em minhas vidas, não é? Eu troco de emprego porque eu não gosto do chefe, mas eu mudo, aí vou para um lugar, encontro um cara igualzinho. Eu separo tem separação de casais, né? Separa da esposa, mas arruma um marido igualzinho. É complicado, a questão da repetição, a questão do hábito, não é? A questão do hábito, né? Essa nossa compulsão ao hábito, né? Então eu fiz aqui uma sequência para a gente conversar, né? Então, vamos lá, pessoal. Mas o que significa? Nós temos que pensar um pouco sobre isso, né? Então, mas o que significa um hábito? O que significa algo que eu me habituo àquilo? Algo que eu tenho até uma certa atração por aquilo, né? O Freud tem um estudo onde ele diz, né? Front da, que é ausência e presença, que ele prova que a criança tem uma compulsão à repetição e que a criança tem, inclusive, um prazer quando ela repete, não é? Um prazer quando ela tem comportamentos repetitivos, não é? Veja, então, um hábito, uma questão que se repete a ponto de se tornar um habitual em nossas vidas, não é? É algo que nos conforta. Essa é a primeira questão do hábito, né? Então, o hábito
ele é uma ação dirigida à calmaria. Repetir algo nos traz um conforto, nos deixa tranquilos. E a perversidade disso é que mesmo quando é algo negativo, essa repetição nos traz um conforto, nos traz uma calmaria. Por quê? Porque é um lugar conhecido para nós, né? Então é preferível repetir aquilo que eu conheço, mesmo que me faça mal, do que eu sair e ir para o novo, né? Então, o hábito, ele é um comportamento que me conforta, como eu disse, e ele é dirigido à calmaria. O hábito é um comportamento dirigido a preencher um vazio. Isso eu acho que a gente tem que guardar. Todos nós temos o vazio, né? O que é o vazio? O vazio é uma situação assignificante, não é? É uma situação nadificada. Como Lacan dizia, é um não ser, é um nonsense. É algo que acontece em nossas vidas, algo que acontece, e nós não somos capazes de extrair um sentido maior para aquilo, né? Nós temos na psicanálise, por exemplo, uma discussão muito grande de que os traumas, os nossos traumas, se aproximam disso que eu estou falando, né? Então, o trauma é aquele acontecimento do qual eu não tenho a capacidade de extrair um sentido para ele, né? E lembrando do Viktor Frankl, né, um grande filósofo e também um grande médico, ele dizia então que o que causa sofrimento no ser humano é ele se deparar com uma situação da qual ele não consegue extrair um sentido maior, né? Então, o hábito ele entra como uma espécie de compensação, né? Esse vazio, essa situação nadificada, ela precisa ser preenchida por algo. E nesse momento, é muito fácil para nós nos apegarmos a um hábito, né? A neurociência vai falar, eu não entendo nada disso, mas eles usam muito essa expressão gatilho, né? Então, um dos gatilhos, ou o gatilho fundamental do hábito, da repetição, é querer preencher o vazio, com o hábito, né? Bom, agora é interessante também, pessoal, que mudar um hábito, justamente porque o hábito nos conforta, mudar o hábito é uma coisa que gera na gente uma insegurança muito grande, né? Gera em nós e gera naqueles que estão conosco também. Por exemplo, se você é um fumante e você chega numa mesa, num lugar e você fala que você parou de fumar, as pessoas desconfiam de você. Você passa a ser, de certo modo, uma pessoa, eu diria assim, não confiável, né? Como pode você parou? As pessoas estranham. Toda vez que alguém muda um hábito, isso gera uma insegurança na pessoa, e vai gerar uma insegurança porque ela também não sabe, se sem aquele hábito ela continuará sendo aceita, não é? Porque ela pode mudar e no momento em que ela muda um hábito, ela vai mudar todo o seu entorno, não é? Então isso gera uma incerteza muito grande. A sociedade, ela recrimina as pessoas que mudam de hábito. Isso é uma questão muito importante. Isso é uma questão muito séria. Se você quiser mudar um hábito, você vai encontrar uma resistência muito grande do mercado, né? Vamos dizer assim, ou do sistema, porque ele quer que você se mantenha num mesmo padrão, né? Porque quando você mantiver um padrão de comportamento,
um hábito, você será facilmente decifrável. Então a tecnologia, de um modo geral, ela quer manter em nós um hábito, os hábitos, né? Ela quer manter uma repetição, porque a repetição ela possibilita a previsibilidade, Então nós estamos aqui com essas coisas se repetindo, mas o superego, como diria o Freud, o superego, né? Ele está gozando com isso, né? Ele está tendo um prazer, né? Em alguma instância você também está tendo um prazer com isso, mas isso é uma questão que eu não posso entrar porque eu não sou um psicanalista, não posso também enviesar tanto assim a nossa live para esse lado. Eu teria que chamar aqui, eu vou chamar um grande amigo meu aqui para fazer uma live com a gente. Mas o superego, ele goza com a sua repetição, porque ele então consegue, ele é capaz de englobar você. Você não vai trazer nenhuma surpresa, porque o sistema não quer a surpresa. Eu sou advogado, por exemplo, eu não vou entrar aqui na questão, eu sou advogado e, por exemplo, vou fazer um comentário, teve uma juíza aí que mudou de opinião. Ela tinha uma opinião e ela mudou de opinião. Não vou entrar no mérito, pelo amor de Deus. Ela foi recriminada porque ela mudou de opinião, né? Então, mudar de opinião mudar é algo que gera uma insegurança. Então, é muito difícil hoje mudar um hábito, porque o seu entorno não quer que isso aconteça. Então, vamos lá. Eu me habituo para não me incomodar, mas também para que não me incomodem. Essa é uma questão muito interessante. Eu me socorro a determinados hábitos porque eu não quero incomodar, mas eu também não quero que me incomodem. O hábito, ele é uma espécie de defesa para nós, ou para aqueles que têm aversão ao incômodo. Quem não quer se sentir incomodado acaba entrando em hábitos, vamos dizer assim, em repetição, com muito mais facilidade. Porque a repetição é uma maneira de você se adaptar, né, a determinadas situações, né, é uma questão até biológica, né, gera uma economia, você não precisa gastar muita energia quando você repete um determinado comportamento. Então, portanto, você não vai incomodar e você também não vai ser incomodado, né? Então, a casa do hábito, o hábito, né, a casa do hábito é o vazio, né? É o vazio. Entrou uma mensagem aqui. Então, a casa do hábito é o vazio. O hábito, ele se apodera do nosso vazio. Lembrando o que é o vazio. O vazio é aquela situação onde nós não fomos capazes, e aí por N razões, acho que a palavra capaz nem é a mais correta, nós não fomos capazes de naquele momento extrair um sentido maior para aquilo, um sentido, algo que realmente trouxesse para nós um significado, um significado nosso, né? Para nós, para o nosso propósito, para o nosso caminho. Então, esse vazio permanece e eu então entro com um hábito. E a partir desse hábito, eu crio então uma situação de repetição. Uma situação de repetição. A questão do hábito também está muito ligada a não querer assumir a responsabilidade sobre determinados atos, né? Sobre determinadas situações. A gente tem que entender a palavra responsabilidade. Responsabilidade não é assumir a culpa. Responsabilidade é ter a capacidade de enfrentar as vicissitudes que a vida nos apresenta.
Então, normalmente, quem não assume essa responsabilidade vai ser revisitado por essa situação, né, por essa questão, né, até que venha a aprender a assumi-la. Né? Então, a questão da repetição também está muito relacionada a essa nossa incapacidade de assumir responsabilidade. Né? Bom, a considerar que nós pegamos os nossos vazios e preenchemos com hábitos, isso nos leva a quê? Né? Isso nos leva, como eu disse, a uma vida repetitiva, a uma vida sem sentido, a uma vida sem graça, a uma vida enfadonha, a uma vida que não vale a pena ser vivida. Né? Uma vida que realmente tô aqui para quê, né? Essa situação, ela gera, querendo ou não, ela gera em nós o quê? Uma ansiedade. Então ela gera uma ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é essa sensação de que eu não estou contribuindo. Não estou contribuindo para o mundo. Eu não estou contribuindo para a vida. Eu não estou contribuindo com o meu propósito. A Cabala vai usar a expressão compartilhar. Então, a ansiedade, né, eu preencho o meu vazio com os hábitos, eu entro num ciclo de repetição, entro numa situação de ansiedade que me leva, em última instância, a crises terríveis. Nós sabemos disso. Né? Nós sabemos disso, há crises terríveis, né? Em muitos casos até desenvolvendo patologia. Né? Então mudar o hábito, alguém perguntou aí, mudar o hábito, já indo aí para uma espécie de conclusão, mudar o hábito, meus amigos e minhas amigas, está totalmente relacionado a aprender a lidar com o vazio. Aprender a lidar com essas nossas lacunas, com esses nossos furos assignificantes. Todos nós, na nossa história de vida, e aí, pessoal, eu estudei muito esse tema, existe não só na espiritualidade, mas existe na ciência também. Por exemplo, eu conheci eu estudei um filósofo, um psiquiatra polonês, que ele tem um livro que se chama assim, O Retorno do Ancestral. Olha só, o Retorno do Ancestral. Ele vai dizer que nós, de alguma maneira, estamos sendo revisitados por furos, por situações, por traumas vividos pelos nossos ancestrais. Estou dizendo geneticamente, estou dizendo isso biologicamente, né? Então nós precisamos aprender a lidar com o nosso vazio. E qual é o problema do mundo hoje? Ninguém mais consegue lidar com o vazio. Nós não conseguimos mais. Quem é que consegue lidar com esse vazio? Por quê? Porque o vazio, ele gera, ao contrário da ansiedade, a ansiedade nós vamos entender como patológico. Vamos entender assim para ficar mais fácil. O vazio, ele gera em nós uma angústia. Uma angústia. Essa angústia, ela é a mola propulsora da criação. Saber lidar com a angústia, se permitir sentir a angústia, aquela situação de que eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é, né? Não é fácil lidar com a angústia, né? Então aprender a lidar com essa angústia é muito importante, porque é a partir da angústia que nós conseguimos quebrar um hábito. Eu não estou falando
da neurose de repetição, que muitas vezes é uma patologia que exige medicamentos e tudo mais, e você tem que recorrer a um psiquiatra, a um psicanalista. Não estou falando exatamente disso, mas eu estou falando desse vazio que nós precisamos reencontrar para sair do hábito, para poder criar o novo. Agora, como eu estava dizendo, lidar com o vazio hoje gera o quê? Gera desconfiança. Porque uma pessoa que quer encontrar o seu vazio, lidar com o seu vazio, é considerado muitas vezes uma pessoa improdutiva, né? Existe uma grande obra sobre isso, do Domênico De Masi, que é o Ócio Criativo, fez muito sucesso, vocês devem conhecer, que é mais ou menos, ele fala mais ou menos o ócio criativo, né? Ele fala mais ou menos disso, né? Para quebrar a repetição, para quebrar um hábito, nós precisamos fazer contato com o nosso vazio, tá? E o mundo moderno não quer que nós criemos o vazio. Por exemplo, a internet. Quando isso que nós estamos fazendo agora aqui, né? Nós estamos produzindo, né? Vocês estão assistindo, vocês estão recebendo uma informação, mas vocês estão produzindo. A tecnologia quer que vocês produzam, ou seja, nós estamos dando audiência para a rede. Então, é uma produção passiva. É uma produção passiva. Nós temos que ter uma produção, digamos assim, criativa. Uma produção que não seja consequência do processo de robotização. Porque, como eu disse, o processo de robotização, ele é um processo que nós fazemos para quê? Para que a gente esqueça, em realidade, de quem nós somos. Então, a produção voltada à robotização, à massificação, ou como Heidegger chamava, de vida inautêntica, é uma produção, é uma vida que o objetivo dela é fazer com que você não se depare com seus traumas, com seus vazios, com seus furos assignificantes, com o seu não ser, com aquele lugar onde não há nada. Mas é justamente porque não há nada ali é que há, né? Justamente porque é um vazio é que é preenchido pelo A, né? Pelo A, AH, pelo A, né? Que é, na verdade, a maior possibilidade de criação que nós temos. E, portanto, quebrar a repetição, né? Então vamos lá. Bom, só para falar um pouquinho só de Cabala, muito interessante, pessoal. A angústia que nós sentimos é uma angústia. E mais uma vez, que nós corremos para preencher com o hábito, para a Cabala, o mundo foi criado a partir dessa angústia. Porque para a Cabala existem duas forças, desejo de compartilhar e desejo de receber. Desejo infinito de compartilhar e desejo infinito de receber. O desejo infinito de receber, prestem atenção nisso, o desejo infinito de receber, ele também quis compartilhar. Mas ele não tinha com quem compartilhar, porque o desejo de compartilhar, ele tem tudo, ele não precisa receber. Isso fez com que o recipiente, o desejo infinito de receber, sentisse uma angústia, que a Cabala vai chamar de pão da vergonha, que é o quê? Que é aquela sensação de que eu não tenho o que fazer aqui. Eu não tenho como compartilhar. Isso fez com que o recipiente se contraísse e a partir daí explodisse num infinito compartilhar. Olha só que bonito essa explicação sobre a criação do mundo, né? A partir da Cabala, que é a questão dos desejos, né? Que depois, isso que me fascinou muito na Cabala, que depois foi, de certo modo, reafirmado pelas maiores mentes da humanidade. Nietzsche, com a sua vontade de potência, Spinoza, com o perseverar no ser,
Freud, com toda a seu ensinamento a respeito das pulsões, ou seja, que tudo começa num desejo, não é? E como eu disse, no início dos tempos, vamos colocar assim, eram dois desejos. O desejo de receber, sentiu uma angústia e explodiu num infinito compartilhar. E não é assim também conosco? E não é assim conosco? Vocês podem perceber, os atos mais importantes que vocês fizeram aí na vida de vocês, qualquer situação, né? Normalmente é antecedido por uma sensação de angústia. É o frio na barriga, é aquelas... Quando eu sinto angústia, é porque eu estou a ponto de criar. Agora, quando eu não sinto angústia, é porque eu estou repetindo, porque eu sou um verdadeiro robô. Não é? Agora, nós não queremos sentir angústia. Temos medo. Nós temos medo da angústia. Na verdade, nós não temos medo da angústia. Nós temos medo do que ela fará conosco. Porque ela nos retirará do lugar confortável e nos levará para o novo. E do novo, nós, sem dúvida alguma, temos receio, temos medo. Ok, tudo bem? Todo mundo acompanhando aí? Legal, muito bem, maravilha. Todo mundo deve estar pensando muito. Então vamos lá, como eu disse, o que significa criar? Criar, mais do que nunca, nós precisamos recriar a nossa vida. O que significa criar? Criar significa ser invadido pela angústia de não estar criando nada e a partir disso contrair-se. A Kabbalah vai dizer que o recipiente se contrai. Quando você tem uma angústia, você se contrai. Olha só, pessoal, esse estudo é maravilhoso. Esse estudo eu recomendo. Porque olha só, sinceramente, sem entrar na questão Kabbalah, o que não é Kabbalah, o que é, essas coisas todas. Eu não sei, o cara que inventou isso é um gênio, porque no final das contas é exatamente isso. O que é contrair-se, né? Você sente angústia, você sente contrair, você sente o seu corpo se contraindo, né? Você se contrai. Essa contração, ela dá aso ao nascimento. A mulher, quando o nenê vai nascer, ela sente o quê? Uma contração. Olha só, o nosso corpo, quando ele cria algo, ele sente uma contração. Já passou das 20h42, podemos falar outras coisas aqui. Não é assim? A relação sexual, o gozo, ele não é antecedido de uma contração? Então, exatamente isso, pessoal. Exatamente isso. Nós temos que lidar com essa angústia, permitir uma contração, né, para que nós possamos, então, criar o novo. Né? Sair para o novo. Sair desse estado de letargia, não é? Então, vamos lá. Então, criar significa permitir-se essa conexão com a angústia, com essa contração. A gente não tem que ter medo disso. Tem que fugir disso. Não tem que sentir uma angústia, já vou correndo ali, já tomo um remédio, já como pra caramba, bebo, essas coisas todo mundo faz, eu também, né? Mas a gente tem que saber lidar com essas coisas, né? Então, vamos lá. Com o ser humano, o movimento é o mesmo, não é? Sentimos uma angústia porque não estamos compartilhando, uma inadequação. Então, assim, o cara angustiado, normalmente, a pessoa angustiada, ele se sente inadequado, né? Eu não sou desse mundo, né?
E ele começa a criticar todo mundo, nada. É o niilismo do Nietzsche, não é? O niilismo é o quê? Quando eu não contribuo para o mundo, para que eu permaneça, para que eu possa continuar nessa posição de não contribuir, o que eu tenho que fazer para ficar tranquilo? Eu tenho que diminuir o valor do mundo. Então eu estou aqui nessa minha posição, uma posição muito cômoda, e o mundo está rolando, né? Todo mundo está fazendo, falando. O Dr. Denis está aqui na internet, fazendo live, meu Deus, que idiota, quem ele está pensando que ele é, tal. É esse tipo de pensamento que invade a cabeça de quem não está compartilhando, de quem tá preso, né? Então é uma sensação de inadequação, né? Uma sensação de inadequação, né? E nesse momento, quando eu estou nessa posição, é que eu me agarro a um hábito, né? Nessa hora que eu me refugio num hábito, né? E fico no canto da sala, né? No canto da sala, ali me remoendo, enquanto o mundo, com toda a sua beleza, seu esplendor, com tudo que você possa querer colocar dentro dele, né? Porque a maravilha do mundo é isso, porque tem tudo dentro dele, né? Tudo junto e misturado nessa diversidade maravilhosa que é o mundo, né? Enquanto o mundo está seguindo o seu curso, né? Então vamos lá. Então vocês entenderam que para quebrar um hábito nós precisamos aprender a lidar com esse vazio, porque o vazio é a mola propulsora, né? Esses nossos furos, essas situações que se repetem, né? Essa é uma questão muito interessante na Cabala também, no karma, a filosofia do karma, do eterno retorno. Presta atenção, essas coisas que voltam, que ficam voltando, essas sensações que voltam, é ali que tem a questão, é ali que precisa trabalhar, né? Tem algo ali que precisa ser o quê? Desvelado, descoberto, né? A verdade nada mais é do que um descobrimento. Descobrir. Desvelar. A verdade sobre algo nada mais é do que desvelar. Lembrando o Heidegger que dizia isso. Mas como é que eu faço então para desvelar? Para descobrir, né? Porque eu falei para vocês que a gente tem que lidar com o vazio, que a gente tem que enfrentar o vazio, mas a gente, indo para a questão prática, como é que eu faço, né? Como é que isso se desenrola, né? Bom, para desvelar, para descobrir, é necessário sair do canto da sala e entrar na vida, né? Essa é a questão fundamental. Quando eu disse para vocês que a contração, a angústia, ela faz com que nós tenhamos uma espécie de contração. Essa contração, o que é? É uma espécie de esmagamento do eu, o esmagamento do ego, o esmagamento do meu mundo interior, para que eu possa explodir em direção à exterioridade. Então, eu vou para o mundo, eu vou para a vida com todas as suas vicissitudes, né? Não adianta. Tem que desistir de ficar, como eu disse, no canto da sala. Você tem que entrar no palco da vida. E isso dói. Isso dói. Eu costumo dizer que amadurecer dói, né? Amadurecer dói até para uma árvore, né? Deixar de ser uma semente e tornar-se uma frondosa árvore se revirando e se retorcendo para encontrar o seu lugar no mundo, é algo que dói até para uma árvore, mas que
que de certo modo, é algo que a natureza não poupa ninguém. Né? Todos nós estamos sendo chamados para esse amadurecimento, para esse ser no mundo. Já está indo longe, mas pessoal, é o seguinte, pode haver um equívoco quando nós entramos na espiritualidade, porque a espiritualidade, de algum modo, ela enaltece demais o mundo interior e ela amaldiçoa o mundo exterior. Ela vai dizer que o mundo é um lugar de, sei lá, o mundo é um pecado, né? Em que então você vai ficar limpo, puro, né? No seu mundo interior. Preciso tomar cuidado com isso, porque o mundo interior, ou o nosso ego, ele é algo que nos edifica. Eu estou de pleno acordo que a individuação, a individualidade, ela é algo que nos edifica, nos constrói, né? Mas ela também nos aprisiona. Também nos aprisiona. E você só descobre quem você é na exterioridade. Porque dentro de você, dentro de mim, eu não tenho rosto. Dentro de mim, eu sou o menor, não é? Dentro de mim, eu não tenho diferença. Né? O nosso mundo interior é caracterizado pela identificação, em muitos casos, e por uma espécie de afastamento de tudo aquilo que é diferente de mim. Né? Então, claro, eu estou falando, claro, de uma coisa muito mais psíquica do que espiritual, porque nós sabemos que o espiritual tem a sua relevância e tal. Mas muitas vezes, quando a pessoa entra na espiritualidade, ela vai confundir esse mundo interior como um lugar, ela confunde. E ela acaba fazendo com que esse mundo interior, mais uma vez, seja um lugar edificante, mas também de isolamento. Então, conforme a Ilka disse, a palavra é mesmo experimentar. Nós precisamos, para quebrar um hábito, nós precisamos experimentar, ter a experiência. E de certo modo, meus amigos, minhas amigas, abandonar um pouco o mundo interior. Eu acho que veja, mais uma vez, acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. O mundo interior é um núcleo, né? Eu acho que é o Levinas que fala, Emmanuel Levinas, um grande filósofo, ele diz, o mundo interior, a individualidade, ela tem o seu valor porque ela impede que eu seja alienado pelo outro. Mas, ao mesmo tempo, ela também pode me impedir que eu possa me modificar por intermédio do contato com o outro, que é absolutamente escapável, porque o outro é algo que nunca poderá ser apreendido por mim. Ou seja, o outro, eu não consigo engolir o outro, engolir. Quando eu pego o outro e engulo, eu só o engulo porque ele passa a ser igualzinho a mim. Então você veja como o mundo interior, ele pode ser um lugar muito, muito complicado. Muito complicado. Então, mais uma vez, para quebrar um hábito, para quebrar a robotização, a vida inautêntica, é preciso mergulhar na vida. Para quê? Para receber da vida. Né? Para receber da vida. Receber da vida. E o que nós fazemos para receber? Né? Como receber da vida? É preciso ter intenção. Intenção é igual a estar disposto. Disposto é igual a estar exposto. Então nós precisamos experimentar, como a Ilka falou, para estarmos então expostos à vida,
receber da vida, compartilhar com a vida e assim então fazer da angústia, dessa angústia que está conosco desde o início, eu narrei para vocês o início dos tempos, fazer dessa angústia uma capacidade criativa, né? Então, abandonar um pouco o mundo interior. E ter a certeza de que quando eu experimento a vida, eu volto, eu retorno, olha só a questão do retorno, eu retorno para o meu mundo interior muito mais enriquecido, com muito menos preconceito e com muito mais forte, né? Eu tenho uma poesia que eu fiz quando eu pensei nessa questão dos rostos, eu vou terminar com ela aqui. Rostos. Rostos que passam, rostos que vejo, rostos que me carregam, rostos que tenho saudades, rostos que me escapam, rostos que jamais vi. Dentro de mim, eu sou o menor. Dentro de mim, não tenho rosto. Rostos não se explicam, rostos não têm fim. Essa poesia quer dizer mais ou menos o que a Cabala diz, né? Que a pessoa iluminada é a pessoa que vê o rosto de Deus. O rosto de Deus só será visto, só será encontrado, o rosto de Deus, né? Na experiência, na exterioridade, no rosto do outro. E é muito interessante. Rostos não se explicam, rostos não têm fim. O hábito tem muito a ver com isso. Nós queremos um fim para as coisas, né? E na verdade, não há fim. E nós temos que nos libertar, sem dúvida nenhuma, dessa prisão. Por fim, é importante não caber em si mesmo. A palavra ensimesmar, a pessoa está ensimesmada, ou seja, a pessoa está muito entretida com ela mesma, a pessoa está ensimesmada. E é importante não caber em si mesmo. Para não caber em si mesmo, nós temos que ir, como eu disse, para a vida, porque a vida nos dará tanto, a experiência nos dará tanto, que nós vamos esquecer, né, de nós mesmos, né, da nossa escuridão, né? Vamos esquecer das nossas compulsões, das nossas repetições. E de uma maneira até, eu diria, mágica, né, essa experiência é que desvelará o significado daquele vazio, né, daquela angústia que nos persegue, né? Então é importante não caber em si mesmo, portanto não estar satisfeito, compreender essa angústia de modo a não cristalizar o mundo interior, tá? Porque quanto mais você cristaliza o seu mundo interior, precisa tomar cuidado. Esse mundo interior é um lugar muito As pessoas acham que só o mundo exterior é perigoso. Quem é neurótico como eu, né, sabe que o mundo interior é tão perigoso quanto o mundo exterior. Então, para mudar um hábito, devemos primeiro aceitar o vazio, né, para que então o vazio não seja a casa do hábito, seja a casa do desejo, né? Para que então esse desejo gere a angústia, né? Como Nietzsche dizia, a vontade de potência, para que possamos ir em direção ao novo, né? Enfim, era isso que eu tinha para fazer na nossa primeira live. Eu acho que eu falei quantos minutos? 40, mais ou menos. Não, 59, quase uma hora. Vai acabar, porque acaba em uma hora. Quero agradecer vocês. Se vocês gostaram, faça comentários, indique para as pessoas.
Eu sei que a minha forma de falar às vezes é um pouco... Pô, eu entendo que a internet precisa ter coisas fáceis, mas eu não consigo fazer nada fácil, eu sou uma pessoa que eu nasci desse jeito, né? Então, realmente é um grupo de estudos, é um aprofundamento, acho que é algo mais... não aceitaria fazer nada superficial, eu sei que é um pouco... parece um pouco metido falar assim, mas enfim, a minha maneira de ser e é assim que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Obrigado todo mundo aí, Ilka, Rosmarin, minha mãe, a Sol, eu vi várias pessoas, o Juliano, o Natal, o Walter entrou agora, a Ilka, acho que fica gravado aí, né? Vocês assistem e vamos continuar conversando. Muito legal, foi uma experiência boa estar aqui. Ok? Vamos ouvindo aí. Forte abraço. Quem quiser comprar o livro, ó, é tranquilo, tá na internet já. Tá? Eu aceito só 100 exemplares por vez. Brincadeira, é um livro muito legal porque são poesias que têm a ver com esses nossos estudos. E realmente boa noite aí para todos vocês. O Rosmarie, eu espero que eu consiga deixar gravado aqui. É a primeira experiência aqui, não sei se eu vou errar em alguma coisa, mas nós faremos outras, tá bom? Obrigado pessoal, obrigadão mesmo. Valeu, acho que eu vou encerrar aqui, obrigado.